Para ser um pouco direto, a Coreia do Norte é um lugar intenso. Há muitas regras e regulamentos, e até algo tão inocente quanto uma foto pode ser considerado ilegal. Mas, felizmente para os curiosos de plantão, algumas dessas fotos conseguiram sair do país, e agora temos acesso a elas. Estas são 25 fotos ilegais contrabandeadas para fora da Coreia do Norte. Número 25. Trabalho infantil. Se a ideia de campos de trabalho forçado já te incomoda, prepare-se, pois a Coreia do Norte vai além, envolvendo até crianças nessas práticas exaustivas. Imagens perturbadoras surgiram na internet, mostrando crianças realizando trabalhos pesados sob condições rigorosas. Esses jovens deveriam estar na escola, mas, em vez disso, estão trabalhando sob o sol escaldante da Coreia do Norte, realizando tarefas manuais. Ainda mais perturbador é a presença de um soldado supervisionando essas atividades, destacando o envolvimento profundo do governo nessa prática desumana. É especialmente chocante em um país que afirma dar prioridade à educação. O contraste gritante entre o que eles dizem e a realidade é irônico e nos leva a questionar o quanto de esperança ainda resta para aqueles que deveriam ser protegidos pelo governo, mas são obrigados a suportar tamanha crueldade. Número 24. Shopping para a elite. A desigualdade pode se manifestar de várias formas, mas essa foto vazada da Coreia do Norte mostra essa divisão em seu grau mais extremo. A imagem é aparentemente simples. Uma mulher vestida com roupas luxuosas empurra um carrinho de compras cheio de mercadorias, mas o que chama a atenção é o vazio do shopping ao seu redor. Isso não se deve à falta de clientes ou a uma área pouco povoada. É porque este shopping é reservado exclusivamente para a elite da Coreia do Norte. Somente aqueles das classes sociais mais altas ou pessoas próximas a eles têm permissão para fazer compras aqui. Essa é a desigualdade de classe em sua forma mais crua, onde a maioria está excluída até de pisar em um lugar como esse. A foto ilustra com precisão o abismo profundo entre os poucos privilegiados e o restante da população. Número 23. Mercados cinzentos. Em contraste com os shopping centers exclusivos para a elite, a resposta às necessidades dos cidadãos comuns está nos chamados mercados cinzentos. Estes pequenos comércios improvisados são administrados por cidadãos de classes mais baixas e oferecem uma seleção limitada de produtos. A foto nos dá um vislumbre de um mercado cinzento típico e, embora possa parecer carente de recursos, ele é um meio de sobrevivência em um país como a Coreia do Norte. Em um lugar onde o acesso a bens é tão restrito, esses mercados oferecem uma fonte essencial de provisões para muitos. A expressão "é melhor ter algo do que nada" é particularmente verdadeira aqui, já que esses mercados muitas vezes são a única opção para o cidadão comum norte-coreano conseguir suprimentos básicos. Número 22. Campo de arroz degradado. Você pode presumir que a escassez na Coreia do Norte se limita a instalações modernas, estruturas e serviços sociais, mas estaria enganado. A realidade é muito mais sombria, como evidenciado por uma foto vazada de um campo de arroz degradado que chocou o mundo. Essa imagem da zona rural da Coreia do Norte revela uma paisagem árida, onde se esperaria ver campos verdes e férteis. Em vez de uma área agrícola próspera, a foto mostra terras que lutam para sobreviver devido à falta de maquinário agrícola e equipamentos básicos. Esse contraste entre a realidade e a imagem de prosperidade que Pyongyang tenta projetar ao mundo é evidente. O terreno árido exposto na foto revela os efeitos severos do isolamento econômico da Coreia do Norte. Os líderes do país parecem cúmplices nessa dificuldade, já que os campos negligenciados são um resultado direto das políticas fracassadas da nação. Seria reconfortante ver a Coreia do Norte prosperar na agricultura, mas essa imagem mostra claramente o contrário. Número 21. Barraco. A próxima imagem é uma que o governo da Coreia do Norte, sem dúvida, gostaria de manter escondida. Ela contrasta fortemente com a imagem polida que o regime tenta projetar. A foto mostra um barraco, um entre muitos na Coreia do Norte, escondido dos olhos do público. É claro que, se há uma nação ansiosa para ocultar sua pobreza, essa nação é a Coreia do Norte. Mas essa imagem expõe a dura realidade. A casa na foto está em ruínas, com uma estrutura que lembra uma favela e que diz muito sobre a extrema pobreza que seus habitantes suportam. Na imagem temos um vislumbre das vidas daqueles que são forçados a viver em condições tão terríveis. O barraco não está abandonado. Roupas penduradas em cordas ao redor da casa e uma pequena horta indicam que as pessoas estão fazendo o possível para sobreviver,
apesar da imensa dificuldade. É perturbador ver como as lutas desses cidadãos inocentes são cuidadosamente escondidas do mundo. Número 20. Campo de trabalho escravo. Em um país governado por uma ditadura como a Coreia do Norte, a existência de campos de trabalho escravo pode não ser uma surpresa. No entanto, evidências concretas eram escassas, até que essa foto vazou há alguns anos. A imagem não só confirma a presença de trabalho forçado na Coreia do Norte, como também mostra a extensão extrema dessa prática. A foto retrata duas mulheres em um campo de trabalho forçado, sob a vigilância rigorosa de um oficial militar. É provável que essas mulheres trabalhem do nascer ao pôr do sol em um ciclo implacável de labuta extenuante, sem fim à vista, a menos que um milagre ocorra. É conhecido que a Coreia do Norte possui inúmeros campos de trabalho escravo, onde o governo força seus cidadãos a condições desumanas. Tragicamente, muitas vidas foram perdidas devido a esse tratamento brutal, e não se sabe por quanto tempo isso ainda continuará. Embora a Coreia do Norte não seja o único país acusado de tais atrocidades, pois China e Rússia também enfrentaram alegações semelhantes, é horrível pensar que essa exploração ainda acontece no mundo atual. Só podemos esperar que mudanças venham para essas pessoas inocentes. Número 19. Trabalho de soldados. A Coreia do Norte é notória por explorar seus cidadãos através de trabalho forçado, mas os soldados que supervisionam esse trabalho também não estão isentos de condições duras. Uma foto recentemente vazada mostra um soldado carregando 2 toras enormes, sugerindo que eles também suportam trabalho físico extenuante. A vida de um soldado norte-coreano é desafiadora desde o início, com o alistamento obrigatório para a maioria. Adicionar o trabalho forçado a uma vida já difícil só agrava as dificuldades que eles enfrentam. Número 18. Dormindo em serviço. Dadas as vidas exigentes dos soldados norte-coreanos, não é surpreendente que alguns possam acabar exaustos. Uma foto vazada mostra um soldado flagrado dormindo em serviço, destacando o imenso estresse que eles suportam. No entanto, dormir em serviço é perigoso, pois pode levar a consequências graves se o soldado for pego. Agora que a imagem circulou online, só podemos esperar que não tenha chegado à atenção do governo norte-coreano. Número 17. Transporte precário. Ao discutir as más condições de vida na Coreia do Norte, o setor de transporte não pode ser ignorado. Imagine precisar chegar a algum lugar com urgência e se ver esperando em uma longa fila por transporte. Esse cenário é uma realidade diária para os norte-coreanos. Uma foto recentemente vazada captura uma cena caótica, onde uma grande multidão espera para embarcar em um ônibus. A imagem mostra uma fila tão longa que as pessoas nela poderiam encher vários ônibus. Se você estivesse no fim da fila, sua espera poderia ser interminável. Esta foto oferece um vislumbre das lutas diárias dos norte-coreanos, e é algo que vale a pena saber antes de considerar uma visita ao país. Número 16. Construção precária. É amplamente compreendido que os seres humanos são criaturas sociais que se beneficiam da comunidade e da colaboração. No entanto, a escolha da Coreia do Norte de se isolar do resto do mundo teve consequências graves para seus cidadãos. Um dos impactos mais visíveis é a baixa qualidade das construções em todo o país. Devido à falta de materiais e recursos adequados, os cidadãos são obrigados a construir com o que estiver disponível, o que geralmente resulta em estruturas perigosamente instáveis. Fotos vazadas dessas construções mal feitas, incluindo algumas até na capital, Pyongyang, revelam a extensão do problema. Se essas construções precárias são a norma na cidade mais proeminente do país, é possível imaginar as condições em áreas mais remotas. É uma situação trágica que fala muito sobre as dificuldades enfrentadas pelo povo norte-coreano. Número 15. Vassoura no monumento de Kim Il-sung. Se você está familiarizado com a Coreia do Norte, provavelmente já ouviu falar do grande monumento de Mansudae, que abriga as estátuas gigantes dos antigos líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il. Esse monumento é um dos locais mais reverenciados do país, onde regras rígidas governam sua manutenção e imagem. Fotografar a estátua de costas é considerado uma ofensa grave, assim como deixar lixo na área. No entanto, uma foto vazada recentemente surpreendeu tanto os norte-coreanos quanto o mundo. Ela mostra uma vassoura deixada casualmente encostada no monumento, sugerindo um momento de descuido de um trabalhador da limpeza. A mera existência dessa foto é espantosa, dada a rigidez dos controles no local.
E só podemos esperar que o responsável não enfrente uma punição severa. Número 14. Cercas de arame farpado. Quanto mais se explora a Coreia do Norte, mais se entende por que muitos desejariam deixar o país. O governo está bem ciente desse desejo e tomou medidas extensivas para prevenir tentativas de fuga. Uma foto vazada recentemente mostrando uma cerca de arame farpado ao longo da fronteira com a China destaca a dificuldade de deixar o país. Essa cerca não é uma barreira simples. Ela foi projetada para manter os cidadãos dentro, equipada com fios eletrificados que podem dar choques mortais. Apesar desses obstáculos assustadores, alguns indivíduos determinados conseguiram escapar, embora histórias de sucesso sejam raras e os riscos envolvidos sejam imensos. É um lembrete de que deixar a Coreia do Norte não é apenas uma decisão, mas uma aposta perigosa com o destino. Número 13. Um banco como lar. Mesmo nas nações mais ricas, a falta de moradia permanece um desafio significativo, lembrando as lacunas nas redes de segurança social. A Coreia do Norte, apesar dos esforços incessantes de seu governo para projetar uma imagem de prosperidade uniforme, não é exceção a essa dura realidade. A narrativa controlada do regime raramente permite vislumbres das lutas diárias de seu povo, tornando ainda mais impactante a foto vazada recentemente de um homem e uma criança deitados em um banco, sem nenhum outro lugar para chamar de lar. Esta imagem não é apenas um retrato da falta de moradia. É uma janela para o sofrimento oculto que o governo norte-coreano se esforça tanto para esconder de seus cidadãos e do mundo. Em muitos países, a falta de moradia, embora trágica, é ao menos reconhecida como um problema a ser enfrentado. Em contraste, o governo da Coreia do Norte faz de tudo para suprimir qualquer informação que sugira a existência de tais problemas em suas fronteiras. A presença de pessoas sem teto em um país que alega ter erradicado a pobreza e a desigualdade é uma contradição gritante que o regime está desesperado para esconder. A imagem levanta questões importantes sobre a extensão da falta de moradia na Coreia do Norte e quantos outros podem estar enfrentando destinos semelhantes em silêncio. Se uma foto como essa consegue escapar, que outras verdades podem estar sendo ocultadas? O sigilo do governo não apenas aprofunda o mistério sobre a vida na Coreia do Norte, mas também complica os esforços da comunidade internacional para entender e lidar com os problemas internos do país. Em essência, essa foto é mais do que um momento congelado no tempo. É uma prova poderosa que desafia a narrativa oficial e nos obriga a encarar a realidade desconfortável da vida em um dos estados mais secretos do mundo. Ela destaca a importância da transparência e a necessidade de uma contínua vigilância sobre um regime que prefere que o mundo acredite que tal sofrimento simplesmente não existe em suas fronteiras. Número 12. Crianças famintas. Comendo milho cru. Crianças são universalmente valorizadas e deveriam ser cuidadas e educadas. Porém, na Coreia do Norte, a situação é muitas vezes distante do ideal. Uma foto recentemente divulgada pinta um quadro sombrio, mostrando duas crianças famintas comendo desesperadamente milho cru do chão. Esta cena desoladora sugere que essas crianças podem ter realizado o trabalho braçal para ganhar o milho, mas estavam com tanta fome que não puderam esperar até chegar em casa para comer. Esta imagem contrasta fortemente com a imagem idealizada que a Coreia do Norte tenta projetar para o mundo, revelando uma realidade cruel que o governo preferiria manter em segredo. É um lembrete sóbrio das condições desesperadoras que algumas crianças na Coreia do Norte suportam. Número 11. Rádio antigo. O mundo está em constante evolução, com novas tecnologias substituindo rapidamente as antigas, mas isso não acontece em todos os lugares. Em alguns lugares, o progresso avança em um ritmo muito mais lento, como é o caso da Coreia do Norte, ilustrado por uma foto que mostra um rádio antigo em uma casa norte-coreana moderna. Esse rádio, que parece ser de décadas passadas, não é um resquício acidental, mas uma presença comum em muitos lares norte-coreanos hoje. Esses rádios são usados para receber transmissões de notícias controladas pelo governo e são deliberadamente modificados para sintonizar apenas nos canais sancionados pelo Estado. Esta imagem destaca dois aspectos preocupantes para aqueles que vivem em sociedades mais abertas. Primeiro, enfatiza o atraso tecnológico da Coreia do Norte, contrastando fortemente com o restante do mundo. Segundo, revela a severa falta de liberdade na região, onde o acesso à informação é rigidamente controlado. Número 10. Sistema de metrô subterrâneo. Apesar da reputação da Coreia do Norte por sua falta de infraestrutura básica,
O país possui algumas estruturas impressionantes. Uma foto recentemente divulgada mostra a grandiosidade do sistema de metrô norte-coreano, que é construído de forma semelhante aos das grandes cidades como Nova York. No entanto, o que torna esse metrô único é o fato de que ele também serve como abrigo contra bombas, projetado para proteger os cidadãos em caso de um ataque nuclear. Embora seja intrigante ver uma instalação como essa, também é irônico que o mesmo governo que luta para fornecer serviços essenciais para seu povo tenha investido pesadamente em preparações para a guerra. É uma contradição estranha que levanta questionamentos sobre as verdadeiras prioridades do país. Número 9. Sala de aula vazia. A próxima imagem lança luz sobre o estado do sistema educacional da Coreia do Norte. Embora o governo afirme priorizar a educação, essa foto conta uma história diferente. Ela mostra uma sala de aula vazia, com fileiras de mesas e cadeiras desocupadas. As paredes estão adornadas com materiais educativos, mas o cenário geral é desolador. A falta de ferramentas de aprendizado e recursos adequados é evidente, o que é profundamente preocupante. Apesar da retórica do governo sobre valorizar a educação, fica claro que mais esforço é colocado na doutrinação política do que em melhorar verdadeiramente a experiência educacional das crianças do país. A foto revela de forma impactante onde estão as verdadeiras prioridades do país, e não é com os futuros líderes de amanhã. Número 8. Festival de Kim Jong-il. Na Coreia do Norte, até mesmo as celebrações são obrigatórias. Imagine ser forçado a participar de eventos como o Natal ou as festividades de Ano Novo. Agora imagine algo semelhante, mas com uma conotação política. O Festival de Kim Jong-il é um evento imposto pelo Estado, dedicado a homenagear a vida do antigo líder norte-coreano Kim Jong-il. Embora a ideia de um festival possa soar alegre, uma foto vazada recentemente pinta um quadro diferente. Na imagem, cidadãos são mostrados sendo guiados aparentemente sob compulsão para prestar homenagem aos monumentos de Kim Jong-il. Em um país onde os líderes são venerados quase como deuses, essas celebrações continuam muito depois de suas mortes. Mas qual é o objetivo de forçar as pessoas a participarem de algo que elas realmente não desejam celebrar? É uma questão que permanece sem resposta, refletindo a natureza estranha e frequentemente opressiva da vida na Coreia do Norte. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Aguente firme, sabemos que essa imagem parece falsa. Nem nós temos certeza de que é real, o que nos fez guardá-la para o tópico curioso em vez de incluí-la na lista principal. Mas quando essa foto chocante foi publicada no Reddit por um usuário norte-coreano que jurou ser autêntica, soubemos que precisávamos mostrá-la para que você pudesse dar sua opinião. O usuário afirmou que essa imagem está circulando na Coreia do Norte, mas o governo do país estaria fazendo de tudo para evitar que pessoas de outros países a vissem. Mas aqui está ela, diante de você. O que você acha? Será genuína ou não? Como sempre, queremos ouvir sua opinião nos comentários abaixo, usando a hashtag Tópico Curioso. Número 7. Vigilância por câmeras. Uma foto tirada de uma esquina de rua em Pyongyang revela uma cena aparentemente comum. Pessoas seguindo suas rotinas diárias, carros circulando pelas ruas e tudo parece normal à primeira vista. No entanto, um detalhe chama a atenção. Câmeras de vigilância estão montadas em cada canto estratégico. Essas câmeras não estão ali apenas para decoração. Elas são totalmente operacionais, destacando o nível intenso de monitoramento na Coreia do Norte. Neste país, nada escapa aos olhos vigilantes do governo. Desde conversas privadas até ações públicas, tudo está sob constante vigilância. Essa presença contínua de câmeras reflete as severas restrições às liberdades pessoais, algo inimaginável para muitos em outras partes do mundo. Se você está pensando em visitar a Coreia do Norte, saiba que, a partir do momento em que pisar no país, estará sob observação constante. É uma realidade com a qual você terá que conviver caso decida entrar nesta nação isolada. Número 6. O Exército Feminino Secreto. Apesar do sigilo em torno da Coreia do Norte, um fato bem conhecido é a força de seu exército, especialmente em termos de números, com mais de 7 milhões de membros. Mas isso não significa que os cidadãos estão ansiosos para lutar. A maioria dessa força é composta por indivíduos que foram obrigados a se alistar sem qualquer opção de recusa. Dentro dessa vasta força militar, existe um grupo menos conhecido, um exército feminino secreto. No entanto, esse não é um batalhão de combate comum.
Essas mulheres servem em funções cerimoniais, portando grandes espadas cerimoniais e marchando em formação durante eventos para entreter os líderes da nação. Esse aspecto único do exército norte-coreano destaca a mistura entre poder e encenação que caracteriza a abordagem militar do país. Número 5. Retrato obrigatório de Kim. O governo norte-coreano exerce um nível extraordinário de controle sobre a vida cotidiana de seus cidadãos. Uma realidade ilustrada de forma clara por uma foto de uma casa típica norte-coreana. A casa em si é modesta, com piso de madeira e poucos móveis, refletindo o estilo de vida simples de seus ocupantes. Porém, o detalhe mais marcante do ambiente é um retrato imponente da dinastia Kim, destacado na parede. Esse retrato não é uma escolha pessoal ou um reflexo da admiração dos moradores pelos líderes. Ele é um item obrigatório imposto pelo governo que todas as residências devem exibir. Se você algum dia considerar viver na Coreia do Norte, prepare-se para pendurar um desses retratos em sua casa, mesmo que talvez faltem outros itens básicos. É um símbolo poderoso da influência abrangente do governo em todos os aspectos da vida. Número 4. Computadores de exibição. O governo norte-coreano sabe que seu controle é mais eficaz sobre seus próprios cidadãos. Porém, quando se trata de turistas, eles são extremamente cuidadosos com o que permitem que os visitantes vejam. Esse cuidado chega a extremos quando turistas são levados para visitar uma casa local, que muitas vezes é preparada especificamente para a ocasião. A casa é apresentada como uma residência comum, equipada com computadores para demonstrar uma suposta modernidade. Para tornar o cenário mais convincente, duas jovens são colocadas em frente aos computadores, fingindo digitar. Contudo, há uma falha gritante nessa apresentação. Os computadores estão desligados, pois a casa não tem eletricidade para alimentá-los. Mesmo assim, as meninas continuam com a encenação, criando uma exibição teatral de normalidade que está longe de ser real. Número 3. O estranho delfinário. Na tentativa de melhorar sua imagem, o governo norte-coreano construiu um delfinário, tentando replicar os centros recreativos encontrados em outras nações. Essa é uma parte da estratégia de mostrar uma fachada de prosperidade e sofisticação, exibindo instalações voltadas para o lazer de seus cidadãos. No entanto, um olhar mais atento revela algo peculiar nesse delfinário. Uma foto tirada por um turista mostra o local cheio de soldados que se reuniram para assistir aos golfinhos. Embora não seja incomum que soldados busquem algum tipo de entretenimento, o fato de a plateia ser composta exclusivamente por militares é estranho. Isso levanta a questão: onde estão os cidadãos comuns? Eles não têm interesse por essas atrações ou simplesmente não têm permissão ou condições de visitá-las? A cena sugere uma tentativa mal executada por parte do governo de criar uma ilusão de normalidade. Mas se apenas soldados podem visitar, para quem exatamente o governo tenta enganar? Homem comendo grama. A comida é essencial para a sobrevivência. Mas o que acontece quando você vive em uma sociedade onde a fome é uma realidade diária? Em circunstâncias tão desesperadoras, as pessoas podem ser obrigadas a comer o que encontrarem. Essa dura realidade é capturada em uma foto chocante vazada da Coreia do Norte. A imagem mostra um homem magro em um campo aberto, colhendo grama com as mãos nuas. À primeira vista, você pode pensar que ele está envolvido em algum tipo de trabalho agrícola. Mas a verdade é muito mais trágica. Esse homem não está cultivando alimentos. Ele está forrageando comida, grama, para ser exato. Embora isso possa soar inacreditável, essa é a triste realidade para muitos norte-coreanos. A fome é uma companheira constante para as massas, enquanto a elite vive no luxo, completamente alheia ao sofrimento das pessoas comuns. Se você é afortunado o suficiente para viver em um país onde a escassez de alimentos não é uma preocupação diária, considere-se com sorte. Número 1. Cisterna no banheiro. Nem todos na Coreia do Norte se consideram pobres, mas mesmo aqueles que são relativamente bem de vida enfrentam dificuldades que revelam as amplas carências do país. Um exemplo disso é visto em uma foto surpreendente que mostra uma cisterna em um banheiro. Nesta imagem, o que parece ser uma casa moderna é marcada pela presença de uma cisterna usada para armazenar água. Um detalhe estranho em um banheiro que deveria ser padrão. Isso indica as graves deficiências na infraestrutura de encanamento do país. É desanimador perceber que, se esta é a situação de uma casa considerada moderna, a situação deve ser muito pior para a população mais pobre. A imagem sublinha as condições precárias de vida enfrentadas por muitos na Coreia do Norte. Mesmo aqueles que, em comparação,
podem ser considerados relativamente privilegiados pelos padrões do país, ainda enfrentam desafios significativos. E você, teria coragem de visitar a Coreia do Norte? Conte-nos nos comentários abaixo. Nos vemos na próxima!